Bom dia a todos e todas, espero que todos estejam muito bem, com muita saúde. Reta final de curso de vocês, imagino como esteja bagunçado o dia a dia de vocês, mas peço a Deus e Nossa Senhora que vocês estejam conseguindo elaborar e cumprir com todas as obrigações e responsabilidade que vocês têm nessa reta final de curso. Isso é normal. Temos a nossa disciplina para cumprir, alguns pontos que ainda não passamos, pontos esses que talvez não sirvam para agora, para a vida de vocês nesse momento, mas que tenho certeza absoluta que lá na frente vocês vão precisar no dia a dia, no desempenho mesmo real das suas atividades como formados. Então é importante que eu divida com vocês essas informações para que sejam fonte de pesquisas e busca de conhecimentos também. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos e todas pela força e pela compreensão em muitas ausências. Mas a vida continua e a gente precisa trabalhar. Aula passada eu passei um trabalho sobre a parte mais conceitual da aula de hoje, do tema de hoje, que é sobre projetos sociais. Vocês vão elaborar esse trabalho, vão pesquisar sobre essa parte conceitual, do que é, qual o objetivo, qual a importância, exemplos e modelos de projetos, apenas exemplos. A gente não quer um documento de um projeto elaborado. Queremos exemplos e modelos, citação, né? De quais são. Enfim. Mas, vamos lá. Sabemos também que não só ao longo do curso, mas olhando para fora da nossa bolha, que as pessoas elas precisam, né, de apoio social. E esse apoio social ele vem dessas entidades sociais, né, como a igreja, como ONGs, né, como as entidades do terceiro setor. E para que essas entidades possam ajudar, possam desenvolver ações para contribuir com um bem-estar social, com uma vida melhor para essas pessoas tão carentes que precisam, seja no Brasil, seja no mundo, que eu tenho certeza que vocês estão visualizando isso. Há muitas entidades sociais e muitos projetos sociais por aí, mundo afora, mas para que isso aconteça, é preciso que se busque financiamentos. Então, quais são essas fontes de recursos para esses projetos sociais? Dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, eles revelam que existem mais de 290.692 fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil afora. Olha o tamanho da concorrência entre essas entidades sociais para se buscar essas fontes de financiamento para o desenvolvimento desses projetos. Menos burocráticas e mais flexíveis do que os órgãos governamentais e mais propensas à experimentação que as empresas privadas, as organizações não governamentais, as chamadas ONGs, né, ou entidades sociais, elas têm em seu DNA a busca por soluções e inovações para problemas complexos que atingem a sociedade. Então, a busca do bem-estar social. É esse o objetivo das entidades sociais. Mas para isso, no entanto, elas precisam encontrar as melhores e mais eficazes maneiras para levantar os seus recursos, né? E manter as próprias atividades, garantindo a sustentabilidade do negócio.
Então, tem vários tipos de fonte de recurso ou fonte de financiamento que essas entidades sociais elas podem buscar. Tem as fontes privadas e tem as fontes públicas, né? As fontes privadas têm as pessoas jurídicas, né? Que por meio da elaboração de projetos em editais, com proposta de patrocínio, seja a lei de incentivo à cultura, a lei de esporte, enfim, desenvolvendo ações de marketing relacionado à causa ou por meio de um projeto conjunto que alia os interesses da empresa aos da ONG. Então, determinadas pessoas jurídicas, empresas em geral, como várias empresas conhecidas aqui, elas também têm esse seu lado social que querem patrocinar, né, projetos. Os bancos, o Banco Itaú, Banco Bradesco, tem as suas fundações também, né, e que tem esse lado social que gostariam de patrocinar e compartilhar. Então, geralmente, eles jogam, né, nas suas plataformas, busca os editais, né, para entidades virem buscar e apresentar para determinados eixos, né? Seja no meio ambiente, seja com crianças e adolescentes, seja no combate à violência. Então, essas pessoas jurídicas, elas desenvolvem determinados projetos e como elas sozinhas não podem desenvolver esses projetos, elas buscam parceiros, que são justamente essas ONGs que têm mais conhecimento nessas áreas sociais, que têm mais conhecimento exatamente das pessoas que precisam desses benefícios sociais. Outra fonte de recursos são as pessoas físicas mesmo, né? Que são, de acordo com pesquisa, são os maiores patrocinadores das entidades sociais, né? As pessoas físicas que não sabem como ajudar o outro procuram uma ONG, procuram uma entidade social e compartilha do seu dinheiro, do seu recurso para financiar determinado projeto, para ajudar a ONG a manter, né, viva as suas ações. Um exemplo disso aconteceu recentemente com o movimento de Emaús, entidade a qual eu atuo, né? Que durante a pandemia a entidade passou por muitos problemas, correu de fato o risco de fechar, porque sem projeto e sem doações, né? Sem atividades lá, não tinha financiamento, mas tinha funcionário para pagar, tinha despesa fixa para pagar. Então foi feita uma campanha em massa, né? E infelizmente, com o falecimento do nosso fundador, que foi o Padre Bruno, foi feita uma campanha maior ainda de sensibilização e as pessoas olharam com mais sensibilidade o movimento de Emaús e acabaram, as pessoas físicas mesmo, contribuindo, né, com o não fechamento da entidade. Então, são muitas estratégias, né, das entidades para captar recursos, seja de pessoa jurídica, seja de pessoa física. Mas uma outra fonte de recursos são as fundações e órgãos internacionais. Existem muitas entidades internacionais, a Caritas alemã, o Projeto Misério, né? Tem várias e várias entidades internacionais que têm o desejo de investir em projetos sociais aqui no Brasil, principalmente na área de criança e adolescente e na área também do meio ambiente. Agora, com essa situação do Pantanal, essas queimadas, então muitos órgãos internacionais, entidades internacionais, estão olhando para cá com a intenção de investir nessas ONGs, nessas entidades sociais, para colaborar com o desenvolvimento desses projetos, para salvaguardar, né, o meio ambiente aqui do Brasil. E tem os órgãos governamentais, os recursos públicos, né, que são recursos, sejam estaduais, sejam federais, sejam municipais, que tem vários eixos, né, desses recursos, tem várias linhas, várias modalidades. Tem o recurso do Fundo Perdido,
que são recursos sem reembolso, e outros custos, normalmente eles são alocados para fundos nacionais e estaduais, sendo que as regras e os critérios são pré-estabelecidos e a oferta dos recursos pode estar disponível por período contínuo ou mediante processo de seleção. A forma de acesso geralmente são através de editais. Tem as linhas de crédito, que são as linhas de financiamento a custo baixo, né? Ou sem juros. Na época da pandemia aconteceu essa abertura. E tem os incentivos fiscais, né? Que as empresas elas são tributadas. Para não serem tributadas, elas podem colaborar com uma entidade social, com um projeto social. O desenvolvimento de projetos e metodologias inovadoras e exemplares no campo social, promovido por todas as organizações, muitas vezes apoiado pelo Estado, ele contribui para o avanço e aprimoramento das políticas públicas e para a efetivação dos direitos sociais. Os financiadores, eles precisam dos agentes de mudança social e das organizações, movimentos, e os movimentos sociais, eles precisam dos financiadores, quer dizer, um precisa do outro. É como essas pessoas jurídicas, né, que querem contribuir com um projeto social, mas eles não sabem como. Então, essas ONGs, essas entidades sociais precisam desses financiamentos e esses financiadores precisam cumprir a questão da sua responsabilidade social, né? Então, um ajuda o outro. Desculpa. Vamos lá. Pois bem, então, entendido aonde recorrer para criar um projeto social, para buscar o financiamento do projeto social, a gente precisa entender, então, como elaborar esse projeto. O que a gente precisa entender para elaborar esse projeto? Primeiro ponto, análise da situação problema. Quando da pretensão de elaborar um projeto, devemos primeiramente compreender a situação problema apresentada, os aspectos a serem destacados em termos de importância para a construção de uma proposta de intervenção, buscando alterar esta situação. Portanto, a análise procurará permanecer as particularidades da situação, que não pode ser tratada de maneira isolada do contexto social. Quais as mudanças necessárias, quais as possíveis e quais as estratégias adequadas para alcançá-la. É entender o problema que eu quero resolver, que eu quero atingir ou que eu quero minimizar, né? O segundo passo para elaborar um projeto é a definição dos objetivos. O que eu quero alcançar com esse projeto social? A quem eu quero alcançar? A definição de objetivos, ele antecipa o que eu estou esperando, como expressando a intencionalidade da ação planejada, devem evidenciar os tipos de dados que indicarão a extensão do que será realizado. Essa definição se faz à luz do conhecimento realizado na análise da situação do problema. Os objetivos eles devem ser estabelecidos em coerência com as políticas e diretrizes da entidade. Representam o impacto do projeto no público-alvo escolhido. Encontrei o problema e eu preciso entender qual será meu objetivo, qual será o impacto disso junto a esse público-alvo. Terceiro ponto, definição de estratégias. Este passo é a construção de estratégias para o enfrentamento dessas questões levantadas. Como eu quero resolver o meu problema e alcançar o meu objetivo? A formulação desse processo define as atividades que necessitam serem executadas, com vistas aos resultados almejados, adequando a situação da entidade
e levando em conta a estrutura dessa entidade, quais os recursos financeiros, quais os recursos humanos, a relação custo-benefício e o tempo necessário que eu vou precisar para implantar, né? As estratégias, eles vão pegar exatamente tudo que a entidade tem ou precisa, né? Ah, eu vou precisar contratar mais pessoas para poder alcançar aquele objetivo. Então, são essas as definições, é essa a visão que precisamos ter para elaborar esse projeto. Um outro passo é a identificação dos parceiros. Uma entidade ali não trabalha sozinha. A gente precisa entender com quem a gente vai trabalhar. Essa parceria, ela implica a partilha de recursos, buscando a maximização dos resultados. É uma ação que se propõe a complementar. E para que isto funcione a contento, é indispensável construir esta aliança com entidades que tenham os mesmos objetivos que a entidade que está buscando esse projeto, unindo forças e demonstrando que o trabalho em conjunto desenvolve-se com maior facilidade. A ação em parceria, ela confere maior visibilidade e amplia a credibilidade da entidade. A capacitação de novos parceiros, se bem feita, deixa de ser um problema e passa a ser uma oportunidade de envolver ainda mais pessoas em torno das causas. Um exemplo disso, eu foco muito nas entidades onde eu trabalho, né? É a Universidade Federal do Pará com o movimento de Emaús. Então, o Emaús conquistou essa parceria com a Universidade Federal do Pará. Eles dão formação, né, para os funcionários, para alguns funcionários da área meio, né? Eles ajudam no desenvolvimento de alguns projetos lá dentro, utilizando os instrumentos lá do movimento, como a cozinha lá do movimento, que estava muito à mercê, né? E muito desperdício de alimentação. Então veio um grupo de nutricionistas lá da universidade, dando cursos, palestras para a cozinheira, para os voluntários e para as próprias mães dos atendidos lá no movimento, para entender como reaproveitar a alimentação, né, para não se desperdiçar tanto. Então, essas parcerias são interessantes e serão interessantes para o movimento para captar outros projetos com outros financiadores, dando esses exemplos de cursos e capacitação que a entidade se fortaleceu com essa parceria com a Universidade Federal. Tá? Bom, entendido o passo a passo para a elaboração, então a gente vai entender como que funciona esse roteiro desse projeto. É importante que tanto em sua forma como em seu conteúdo, o documento que expressa o projeto, ele deve ser claro, objetivo e tem que transmitir para quem lê que todas as informações necessárias estão ali na proposta e devem ser bem compreendidas. Então, qual o roteiro para o desenvolvimento de um projeto? Primeiro, tem que identificar a organização. Nome do projeto, o nome da entidade, todos os dados importantes, aonde atua, endereço completo, quem é o responsável pelo projeto e quem é o responsável legal pela entidade, todos os contatos, enfim. O segundo é o que é a sua organização e qual a missão da organização. Tem que fazer essa apresentação, tem que dizer para que veio, né? E essa missão, ela está descrita no Estatuto Social dessas entidades. O terceiro ponto é um resumo do projeto. Esse item, ele é necessário para dar uma visão resumida do projeto, descrevendo de forma clara e objetiva a ideia como um todo do projeto. É importante que se esclareça o que é o projeto, para que ele se propõe
E é importante também conter qual é o problema e qual é esse público-alvo que se deseja atingir, né? Quais são os resultados que se deseja alcançar. O quarto ponto é em que realidade o projeto vai atuar. Este é o momento de mostrar a situação atual do problema, né? O que está acontecendo naquela sociedade, naquele meio, por que eu preciso desenvolver o projeto ali, por que está sentindo necessidade de desenvolver o projeto ali. Apresentar a descrição dos antecedentes do problema, as potencialidades e deficiências da entidade frente à situação e dados sobre a realidade da comunidade onde está inserido. O quinto ponto, quais serão os participantes do projeto? Então, tem que informar a participação da comunidade da região e da atuação do projeto, podendo ser uma participação na elaboração do projeto ou através de benefícios gerados por sua realização. É preciso também estimar o número de participantes do projeto e emprego diretos e indiretos gerados com a realização. Então, é importante mensurar mais ou menos quantas pessoas que eu quero atingir, quantas crianças eu quero alcançar, quantas famílias eu quero alcançar. Tá? O sexto ponto é o objetivo geral do projeto. Esses objetivos é aqueles que vão apontar a direção do trabalho e os resultados que se pretende alcançar. Portanto, é preciso fazer uma exposição clara e sucinta. O objetivo geral é o que se quer alcançar com a ação proposta como um todo, ou seja, qual é a finalidade do projeto. O sétimo ponto são os objetivos específicos. Esses objetivos são o desdobramento do objetivo geral em atividades específicas, consideradas necessárias para se atingir o objetivo. As ações propostas, elas devem referir-se às relações que constituem a dimensão da realidade. Um outro item que foi colocado aí é como a comunidade vai participar desse projeto. Então, é preciso informar aí nesse documento de que forma se dará a participação da comunidade da região de atuação do projeto, podendo ser participação na elaboração do projeto ou através de benefícios resultantes de sua realização. É preciso especificar as características dessa comunidade, como, por exemplo, qual é a faixa etária, que tipo de grupo social, que tipo de etnia, quais são as condições de saúde, dentre outras coisas. O nono ponto para o roteiro do projeto é qual o valor total do projeto. Então, a gente precisa mensurar quanto o projeto ele vai custar. Né? O 10º ponto, quais serão os parceiros do projeto e o tipo de contribuição. Então, tem que nomear, né, os parceiros já firmados para o meu projeto e a forma que se dará essa parceria. Será que vai ser uma parceria financeira? Será que vai ser uma parceria com doação de pessoas, de recursos humanos, com apoio técnico, enfim, com materiais? O 11º ponto, como o projeto ele será divulgado. Nesse item, é importante descrever de que forma a organização pretende divulgar o projeto ou os resultados desse projeto. Se é através de rádio, TV, cartazes, banners, né? Porque as entidades financiadoras, geralmente, elas esperam, né, essa divulgação, que é um item importante para eles, né? Para eles provarem que eles estão realizando essa responsabilidade social. Né? O 12º ponto é qual é
perspectiva, estratégia de continuidade do projeto após o término de parceria. Quando um financiador ele implementa, ele financia um projeto, a intenção é que aquela entidade ela consiga dar continuidade àquele projeto social, né? É aquela coisa que a gente diz, ela não quer financiar para sempre, ela quer que aquela sociedade, que aquela entidade, que aquele projeto, ele se desenvolva e crie pernas sozinhos para dar essa continuidade, porque ele quer ir para outros lugares que têm as mesmas necessidades ou piores ainda, né? Então é importante que dentro do projeto se coloque como é que se pretende continuar, né, com esse projeto na entidade. O 13º ponto é quais os resultados desejados com a realização do projeto e como pretende avaliar esses resultados. É preciso preencher quadros, inserindo os objetivos específicos, mencionados anteriormente, e indicar os indicadores, né, que o projeto precisa alcançar, e para deixar claro como é que isso vai ser avaliado, se todos aqueles objetivos específicos foram alcançados, né? Se aquelas metas de número de pessoas, de fato nós conseguimos. Então, quanto mais claro, quanto mais transparente essa análise desses resultados, melhor, né? Mais se conquista um financiador. O 10º ponto é que cronograma o projeto irá cumprir. É o quê? É os objetivos específicos, que são todas as atividades, e quando é que eu preciso desenvolver essas atividades, né? Então, é uma espécie de calendário, né? O projeto, ele tem início, meio e fim. Por exemplo, um projeto geralmente tem 12 ou 24 meses, né? Então, quando a gente for demonstrar esse cronograma, nós vamos fazer uma ligação entre os objetivos específicos, que são as atividades, e apontar nesse quadro quando eu pretendo alcançar ou desenvolver essas atividades, né? Um exemplo de cronograma é esse aqui, né? Que eu tenho meus itens de despesa ou objetivos, assim, isso aqui é muito mais simplificado, né? Mas em alguns projetos eles colocam, ao invés dos itens de despesas, eles colocam os objetivos ou as atividades. E aqui tem os meses, né? Os meses dos projetos. Então, assim, tipo, o objetivo de conquistar recursos materiais, digamos assim. Quando é que eu vou adquirir isso? No mês 1, no mês 2? Aí eu coloco aqui um xizinho ou uma bolinha. Então, é assim que é desenvolvido um cronograma. E, finalmente, o orçamento, porque o projeto ele pede recurso. Ele pede recurso para quê? Então, aí entra o financeiro, né, da entidade. E entra aí o Excel também, né, o tão temido Excel, que nos ajuda a desenvolver esse tipo de orçamento, que é o quê? Para eu alcançar determinado objetivo, eu preciso realizar tais e tais atividades. E para realizar tais e tais atividades, eu preciso comprar certos materiais, eu preciso pagar determinados profissionais. Então, assim, para elaborar esse projeto, para dizer, ei, financiador, eu preciso que você financie esse projeto para mim, mas eu tenho que demonstrar para ele de uma forma clara quanto que vai custar esse projeto e em que eu vou gastar, né, para desenvolver essas atividades no meu projeto. Então, esse aqui é um exemplo de orçamento. Esse orçamento está, inclusive, em euros, né, que eu puxei. Aqui fica todas que a gente chama de rubrica, que são itens de despesa, recursos humanos, custeio, enfim.
E aqui fica os valores totais, ou há alguns projetos, alguns financiadores, que esse orçamento ele é separado mês a mês, quanto eu vou gastar mês a mês de cada rubrica. Mas há outros financiadores que pedem de uma forma global, né? 12 meses eu vou gastar tanto de pessoal, tanto de alimentação, tanto de transporte. Isso depende muito do modelo do financiador, tá bom? Mas o orçamento é isso, o orçamento é quanto é que o meu projeto está valendo, quanto é que eu preciso que esse financiador me repasse de recursos para eu desenvolver as minhas atividades, para eu alcançar esses objetivos, para eu alcançar esse bem comum que tanto as entidades sociais buscam, tá? Então, aqui tem algumas dicas para redação desse documento. O primeiro, comentários gerais e opinativos, eles não devem constar nos objetivos. O objetivo ele tem que ser claro. Eu não posso fazer comentários, né? Eu não posso dar opinião. Eu preciso ser objetiva mesmo nesses objetivos. Lembre-se de que aquilo que parece óbvio para você, em geral, não é o que é para o outro leitor. Não se esqueça de informações que complementem seu projeto, tais como parcerias, articulações com outros projetos e instituições. Não permitir que quem lê faça perguntas em cima e essas perguntas não estão ali. Então, quanto mais informações, quanto mais detalhes, né, se colocar no projeto, melhor. Preocupe-se sempre com a lógica de sua argumentação. Procure não usar jargões. Eles confundem e diminuem a capacidade de compreensão daquilo que você quer dizer. Já que, em geral, os jargões são como grandes guarda-chuvas, onde tudo cabe, não deixando claro para quem lê seu projeto a que exatamente você refere. Número de páginas não torna o seu projeto melhor. Ao contrário, uma das características mais procuradas hoje em dia em um projeto é a concisão, é o resumo. Ser capaz de elaborar um documento claro, preciso, conciso é fundamental. No caso de seu projeto, solicitar a terceiros recursos para a compra de equipamentos ou outro serviço especializado, mande anexo o levantamento de preços de pelo menos 3 fornecedores, né? Quando a entidade precisa que determinado financiador para ela um carro ou compre para ela determinado material, pelo princípio da transparência, é importante que se tenha pelo menos 3 cotações idôneas, de 3 empresas idôneas, para que apresente para eles e eles mesmos façam a escolha. Né? No final, peça para outra pessoa ler seu texto e veja se ela interpreta corretamente. Agora, quais são as documentações necessárias para buscar um financiamento de um projeto social? São todas as documentações da entidade social, né? Os documentos da entidade, como o cartão de CNPJ, o estatuto social, se tiver alteração do estatuto, né? Todas as certidões negativas, né? Os documentos dos representantes legais da entidade, CPF, RG, comprovante de residência, né? As atas de eleição, tem também a demonstração de capacidade técnica, né? Se a entidade ela tem condições, né, de fato atender aquelas atividades, né? E essa declaração geralmente é repassada por essas entidades parceiras, né, que trabalharam junto com a entidade, né? Os demonstrativos contábeis, né, balanço, DRE também, muitas entidades solicitam essa documentação para poder fazer esse financiamento desses projetos. Né?
Porque existem financiadores que limitam, por exemplo, o valor do faturamento das entidades. Entidades que faturam um valor muito alto, né? O que alguns financiadores consideram? Essa entidade não está precisando de dinheiro, então a gente vai financiar pessoas que têm um faturamento menor, abaixo daquela entidade. Então, por isso é importante a junção de toda essa documentação e a apresentação dessa documentação para esses financiadores. Fora isso, apresentar esse projeto completo que foi feito, que foi desenvolvido com seus objetivos, com o seu problema, com o orçamento, com o cronograma. Então, quem é o responsável pelo projeto? É o gestor do projeto. Então, quem é esse gestor? O gestor, ele é o facilitador, é o mediador dessa ação. E a sua atuação, ela dependerá em grande parte do êxito do projeto. O gestor é aquele que assume essa responsabilidade pelo projeto, é quem coloca a mão na massa, né? É quem coordena uma equipe, é aquele que entende dos objetivos mesmo do projeto, é aquele que vai coordenar, né? Todo o desenvolvimento do projeto, do início, do meio e do fim. É aquele que vai, de fato, acompanhar o desenvolvimento do projeto. Então, as competências necessárias para esse gestor desse projeto social o primeiro, conhecer o contexto social em que o projeto está inserido. Esse conhecimento, ele vai envolver a capacidade de perceber as questões sociais que o projeto abordará, bem como a capacidade de identificar e motivar os diversos atores sociais envolvidos nessa ação, tanto o público beneficiário quanto os parceiros. É necessário entender, né, todo o contexto social que o projeto está inserido. Esse ponto ele vai compreender também a capacidade de perceber os diversos grupos sociais ou organizações que poderão contribuir ou dificultar as ações e a consecução desse projeto, de adaptar-se às novas situações e de pensar estrategicamente. Para tal, torna-se necessário, além da busca constante de informações, o uso da criatividade, da flexibilidade e uma postura propositiva. O segundo ponto de competência necessária ao gestor de um projeto social é que ele precisa ter conhecimento do contexto institucional e político mais amplo, institucional interno da entidade e político de uma forma externa, né? Com visitas à mobilização de recursos em torno do projeto, o gestor ele deverá orientar o seu encaminhamento aos seus possíveis apoiadores, o que demanda um amplo conhecimento institucional, que é o interno, e político, considerando as especificidades de cada parceiro, sua forma e lógica de atuação. E a partir deste conhecimento, o gestor ele tem condições de fazer a necessária articulação entre todos os atores, atuando, mediando, interpretando os seus interesses e estabelecendo uma comunicação que permita a negociação favorável para a realização desse projeto. Tá? Uma outra competência que o gestor do projeto precisa ter é ter uma capacidade de se comunicar e de dar visibilidade ao projeto. Ele vai se comunicar com todos os atores envolvidos, né? Seja os profissionais que estão envolvidos nesse projeto, ou seja as pessoas que externas, né? Os parceiros, e até mesmo
um público atingido pelo projeto. Essa comunicação dessas organizações sociais, consequentemente de suas ações e projetos, tem configurado um desafio permanente aos seus gestores, resultado de limites financeiros, técnicos e de metodologia pouco adequadas, às vezes, à comunicação que possibilite essa visibilidade do que está sendo realizado. Então, cabe a esse gestor tentar contornar todas as dificuldades, sendo capaz de comunicar-se bem, seja interna, seja externamente. O outro ponto de competências de um gestor do projeto social é a capacidade de mobilizar pessoas. O projeto social, ele se caracteriza por ser uma ação em equipe. Então, dessa forma, esse gestor, ele deve saber motivar essa equipe, motivar essas pessoas, articular, gerenciar o trabalho dos diversos grupos e frente de ação. Isso envolve a capacidade de distribuir e cobrar responsabilidades, mantendo a visão global do projeto. Isso compreende também essa capacidade de administrar os conflitos e as frustrações, além da habilidade em negociação e convencimento, seja internamente, seja externamente também, com os parceiros, com as pessoas envolvidas no projeto, né? Com os atores, em qualquer atores específicos desse projeto. E o último e muito importante é saber trabalhar em equipe, tendo capacidade de mobilizar pessoas, tendo capacidade de se comunicar com essas pessoas. Esse gestor, ele vai ter condições sim de trabalhar em equipe e, sendo assim, o projeto se desenvolverá com êxito e alcançará os objetivos que estão sendo buscados, né? Então, esse gestor, ele é um responsável, assim, fundamental para o desenvolvimento e para o sucesso desse projeto, porque é ele que vai administrar, é ele que vai conversar, é ele que vai se comunicar, é ele que vai acompanhar esse projeto, é ele que vai perceber e avaliar se os objetivos, se as atividades, eles estão acontecendo de acordo com o que foi planejado. Ele que vai perceber se determinado objetivo, se determinada atividade, por qualquer situação que aconteça, vai precisar ser alterada, e assim ele vai precisar se comunicar com o financiador e dizer, olha, esse objetivo não vai ser mais possível alcançar, então a gente precisa fazer essa modificação desse objetivo aqui. E aí ele vai contextualizar junto ao financiador para ter aquele processo do convencimento junto ao financiador, fazer a alteração do projeto sem alterar o objetivo, sem alterar o objetivo final desse projeto. Às vezes, por exemplo, esse gestor do projeto, ele precisa fazer quando a gente chama de remanejamento orçamentário, ou seja, a gente faz uma programação orçamentária hoje, no entanto, dizendo assim, o computador, quando eu fiz o orçamento, um ano atrás, o computador custava X. Só que no dia em que eu fui, aí o projeto ele foi aprovado, nós recebemos o recurso, só que no dia em que eu fui comprar o computador, digamos 5 meses depois, esse computador já custa X mais. Então, esse gestor do projeto, ele vai precisar reanalisar esse orçamento, trabalhar numa justificativa, então ter essa habilidade dessa comunicação, entrar em contato com o financiador através de um documento e provar para ele que aquele valor ele foi alterado devido ao tempo. Então, é essa responsabilidade desse gestor desse projeto. Acompanhar os orçamentos,
acompanhar as ações, as atividades, os objetivos, acompanhar a equipe. E, por fim, um projeto social, ele precisa ser prestado contas, né? O que é essa prestação de contas? A gestão dos recursos financeiros, ele significa primordialmente proceder ao acompanhamento e ao controle da utilização do dinheiro de forma a garantir a execução das atividades, o alcance das metas e a concretização dos objetivos previstos em nossos projetos. Esse acompanhamento, ele permite detectar possíveis necessidades de correção de rumos, prestar contas do seu andamento, como obter dados úteis para a formulação e a apresentação de novas propostas orçamentárias. Nesse sentido, uma boa gestão dos recursos financeiros consiste na capacidade de compatibilização da execução das atividades com o dispêndio do dinheiro para o período estabelecido para o projeto. Como eu disse antes, o projeto ele tem início, meio e fim. Ele tem um tempo determinado e ele tem um valor, aquele projeto. E é direcionado, ele é um projeto fechado, né? Esses projetos sociais, eles são projetos fechados, que no projeto eu digo exatamente com que eu vou gastar. Então, o que o financiador ele espera? Que a gente gaste de acordo com o que foi prometido e estabelecido naquele projeto. Então, como é que a gente vai provar isso para esse financiador? Através da prestação de contas, que é tanto prestação de contas financeira, provando com as notas fiscais, com os documentos legais, né, com as contas e os extratos bancários, e é uma observação importante a ser feita. Cada projeto, é importante que as entidades e os financiadores cobram isso, cada projeto tem sua conta específica. Aquela conta bancária ela vai movimentar recursos somente daquele projeto. Assim, facilita, dá transparência e dá clareza, né, em quem vai analisar aquele projeto, aquela prestação de contas, né? Então, a prestação de contas, ela vai mostrar para o financiador que tudo aquilo que se prometeu em gastar está sendo efetuado de acordo, de uma forma legal, com documentação legal, né? E cruzando com esse relatório de atividade que se diz que faz parte da prestação de contas. O que é esse relatório de atividades? É dizer de uma forma descritiva, não mais numérica em valor, tudo que eu alcancei, todos os objetivos que foram alcançados, quantas pessoas eu alcancei, qual foi o meu público-alvo, se eu alterei esse meu público-alvo, onde foi que eu atuei, se eu ampliei a minha atuação no decorrer das minhas ações. E tudo isso, tem que ser ligado ao outro, tem que ser cruzado com o outro, ou seja, a prestação de contas financeira, ela tem que acompanhar a prestação de contas de atividade. Ou seja, se no meu relatório de atividades eu disser foi realizado determinada atividade em determinada comunidade no dia tal, com o público tal, lá na minha prestação de contas financeira vai aparecer todos os gastos realizados nessa atividade, nesse dia tal, com esse público tal. Então, assim, tem que ter esse cuidado de se elaborar a prestação de contas cruzando exatamente com todas as atividades que foram realizadas no decorrer do projeto. Então é isso, meus amigos. Tem uma apostila aí para vocês darem uma olhadinha, lerem com calma. Isso foi uma aula mais teórica, né? Não vamos fazer nenhuma atividade sobre, mas é importante que vocês façam uma lida nesse material. Eu vou encaminhar para vocês o modelo de um projeto pronto,
né, para vocês darem uma olhada de como foi desenvolvido um projeto, com orçamento, com cronograma, enfim, os objetivos específicos, com o problema, enfim, com o público atingido, mas é isso, projeto social é isso, todas as entidades sociais buscam elaborar esses projetos sociais, captar esses recursos financeiros para desenvolver esses projetos sociais, porque é esse o objetivo dessas entidades. Enfim, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida eu fico à disposição.